eu preparei uma apresentação geral sobre o que se diz, quais são as questões centrais que se discute nessa área da filosofia, que é a ética animal, né? E ética animal também é o nome da organização da qual eu faço parte, né, de qual eu sou um dos representantes, e cujo objetivo da organização é justamente trazer para o debate essas questões éticas relacionadas às nossas decisões que afetam os animais não humanos. Então, eu preparei uma palestra, então, com esses argumentos gerais, que são argumentos centrais para se discutir qualquer das questões éticas que envolvam os animais não humanos. Então, acho que se a gente discute bem esses argumentos centrais, fica mais fácil a gente pensar qualquer outra coisa que se relacione a esse tema, né? Então, o que eu vou apresentar aqui são algumas das questões básicas em ética animal, né, que é a área da filosofia que estuda as implicações éticas das nossas decisões que afetam os animais não humanos, né? Então, por que essa questão tem recebido uma atenção crescente na filosofia moral nas últimas décadas, né, nos últimos 50 anos, pelo menos? Esse tema foi discutido ao longo da história da filosofia, nos séculos passados, mas a partir da década de 1970 é que a gente tem um grande crescimento de publicações no debate sobre essa questão, né? Isso muito por conta de qual é a situação típica dos animais não humanos, que geralmente não é nada boa. Então, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então, vamos começar com algumas estatísticas em relação aos animais terrestres que são explorados pelos humanos, né? Essas estatísticas primeiras aqui eu peguei desse site da Animal Charity Evaluators, que eles têm várias estatísticas em relação à exploração animal, em relação aos animais selvagens, em relação aos animais não humanos em geral, né? Mas vamos começar com a questão dos animais terrestres apenas, que são explorados, para depois a gente comparar com outras formas pelas quais outros tipos de animais são prejudicados, né? Então, é estimado que em torno de 70 bilhões de animais não humanos terrestres são mortos por ano a nível global, né? Desses 70 bilhões, eu peguei algumas estatísticas aqui em relação ao tipo de prática exploratória e a porcentagem dos animais mortos, né? Essas estatísticas, eu não achei nenhuma em nível global, em termos dos tipos de atividade exploratória. Essas estatísticas são só na América do Norte, né? Mas elas dão um panorama por cima, assim, de como é que funciona a nível global, que não é muito diferente, né? Então, de todos os animais terrestres explorados para consumo, 99,6 deles são explorados para consumo, né? Os animais mortos em laboratório são 0,3, né? Então, está aqui uma das razões centrais pelas quais eu não vou centrar a apresentação, não vou focar na questão dos animais no laboratório, porque ainda que seja um dano significativo, e seja um tipo de prática que sim, a gente tem muito a discutir, e parece que tem muitas razões para a gente ver essa prática como problemática, a quantidade de animais utilizados em testes de laboratório, apesar de ser uma quantidade, de envolver a morte e sofrimento de uma grande quantidade de animais, os animais mortos para consumo, a quantidade é gigantescamente maior, né? Então, nós temos aí animais mortos para consumo 99,6%, os animais mortos em laboratório 0,3%, os animais usados em vestimenta 0,07%, e os animais mortos em abrigos de animais, né, 0,03%. Claro que no Brasil, por exemplo, a gente tem várias cidades que não tem prática de matança de animais em abrigos, né? Mas tem vários lugares que ainda tem, e no resto do mundo também, né? Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte: isso diz respeito apenas aos animais terrestres explorados, que são em torno de 70 bilhões de animais mortos anualmente, né? Só que, quando a gente separa assim por área de exploração, depois, se a gente pegar as estatísticas, a gente vê, por exemplo, que a ênfase que os ativistas da causa animal e as pessoas que fazem doações para a causa animal não é proporcional, geralmente, à quantidade de animais explorados. Por exemplo, as ONGs que trabalham com animais abandonados, né, recebem a maior quantidade das doações, e a menor quantidade das doações vai para organizações que trabalham com a questão dos animais mortos para consumo,
que são a esmagadora maioria dos animais terrestres explorados. Tá? Mas, bom, estamos falando aqui só de animais terrestres, né, que são, como vimos, em torno de 70 bilhões de animais mortos anualmente a nível global. Mas se a gente acrescentar as estatísticas da exploração animal em geral, levando em conta não só os animais terrestres, a gente vê que essa proporção também tem uma disparidade gigantesca em relação aos animais aquáticos. Então, eu peguei algumas estatísticas aqui do Fish Count, que é uma organização que visa contabilizar a quantidade de animais aquáticos mortos na exploração feita pelos humanos. Tá? Então, como a gente viu, os vertebrados terrestres, em torno de 70 bilhões, são mortos anualmente. Mas, se a gente pegar os animais aquáticos, a gente tem o seguinte: não se sabe exatamente a quantidade de animais mortos, porque o uso deles é medido em toneladas. É tão gigantesco que não se tem uma ideia de quantos indivíduos são mortos. Então, a gente tem uma estatística que é algo entre isso e aquilo. Por exemplo, os animais... Então, isso são dados de animais mortos globalmente por ano. Né? Então, os animais capturados diretamente no mar varia entre 982 bilhões e 2,7 trilhões. Os animais aquáticos que são mortos e usados como ração para os animais que são capturados, que depois vão ser mortos, que são criados em fábricas de peixe, por exemplo, e depois vão ser mortos, 462 bilhões até 1,1 trilhões. Tá? E os peixes criados em fábricas de peixe são mortos em torno de 51 bilhões até 1,67 bilhões. E temos também uma enorme quantidade de decápodes, né? Camarões, lagostas, siris, caranguejos, que são mortos em torno de, desde 251 bilhões de indivíduos anualmente até 604 bilhões. Tá? Então, de um total de animais, os números totais da exploração animal, levando em conta todos os animais mortos por humanos anualmente, temos um total de 1,8, desde 1,8 trilhões até 4,7 trilhões. Tem uma margem grande porque não se sabe, né, exatamente quantos animais são mortos. O ponto que eu queria chamar a atenção é que os ativistas da causa animal geralmente mencionam que em torno de 70 bilhões de animais são mortos anualmente, mas geralmente eles têm em mente só os animais terrestres. Né? Só que esses 70 bilhões aí representam 2, 4% desses números aqui. Né? Então, a imensa maioria de animais mortos pela exploração animal são animais aquáticos. Né? E, além disso, a situação dos animais selvagens também não é nada boa, ao contrário do que normalmente se imagina. A gente vai falar um pouquinho disso no final da apresentação. E, por incrível que pareça, se a exploração animal sobre animais aquáticos faz a quantidade de animais terrestres mortos ser pequena em comparação, que já são números enormes, a quantidade de animais que vivem na natureza e geralmente têm uma morte prematura e uma vida de sofrimento intenso é tão gigantesca que faz até mesmo os números da exploração animal parecerem pequenos em comparação. Tá? Eu não tenho estatísticas sobre isso, porque são questões mais complexas de medir, mas depois, no final, a gente pode conversar sobre isso. Então, seja lá a situação dos animais que são explorados pelos humanos e a situação dos animais selvagens, parece que isso envolve uma quantidade gigantesca de sofrimento e de mortes. Né? De sofrimento porque, normalmente, os animais que são mortos, ou se são animais terrestres, normalmente eles são criados num regime de, por exemplo, nas granjas industriais, né, onde os animais têm uma vida de sofrimento intenso desde o momento que nascem até o momento que morrem, ou eles são capturados diretamente no mar, e eles são mortes que envolvem bastante sofrimento. Né? Então, qual é a questão ética envolvida? Né? Tem várias, né? Mas a principal dessas é isso. Se fossem humanos a padecer da mesma situação que padecem os animais não humanos, a imensa maioria das pessoas consideraria algo inaceitável essa situação. Eu consideraria que é injusto fazer isso se as vítimas fossem humanas, mas boa parte das pessoas considera que não há nada de errado de fazer isso se as vítimas forem animais não humanos.
Então, o grande problema ético envolvido é isso, então precisa ser explicado por que seria correto fazer isso com os animais não humanos e seria errado fazer a mesma coisa se fossem humanos. Né? Então, o que nós vamos discutir logo em seguida são várias tentativas que foram feitas ao longo da história da filosofia para tentar justificar essa posição que seria o antropocentrismo, né? Que é a ideia de que tudo bem fazer isso com os animais não humanos, mas seria injusto fazer isso com os humanos. Então, eu vou discutir aqui alguns, acho que são 4 ou 5 argumentos principais que foram endereçados ao longo da história da filosofia para tentar justificar o antropocentrismo, e logo em seguida a gente vai ver 3 dos argumentos principais a favor de que é injusto também fazer isso com os animais não humanos. Tá? Então, vamos começar com as defesas do antropocentrismo. Tá? Então, vamos começar discutindo as tentativas de defender o antropocentrismo. Bom, alguns autores endereçam o que é conhecido na filosofia como a defesa definicional do especismo, do antropocentrismo. Tá? A defesa definicional, na verdade, não chega a ser bem um argumento, mas é simplesmente assumir que os humanos importam mais, ou apenas os humanos importam, pelo simples fato de serem humanos. É uma coisa assumida de antemão, sem ser oferecido nenhum argumento adicional para justificar essa posição. Então, tem vários autores na filosofia que mantêm esse tipo de argumento. E um problema evidente com esse tipo de argumento é que ele comete uma falácia que é conhecida na filosofia como petição de princípio. Né? O que é uma petição de princípio? É um argumento que ele pretende explicar alguma coisa, ele pretende provar defender uma certa posição, mas ele já assume de antemão aquilo que ele se propõe a provar. Talvez isso não fique tão claro para muitas pessoas no caso de humanos, porque como a gente pertence ao grupo que é privilegiado por esse tipo de defesa, às vezes a gente não consegue perceber com tanta clareza, mas se a gente fizesse um exemplo análogo com membros de qualquer outra espécie, ficaria claro o problema com esse tipo de argumento. Por exemplo, vamos supor que alguém defendesse o seguinte, olha, apenas o bem dos sapos importa e seria errado matar apenas os sapos. Qualquer membro de outra espécie estaria correto matar ou fazer sofrer, etc. Bom, nós gostaríamos de saber por que é assim, né? Por que só os sapos? E vamos supor que, em resposta, alguém dissesse, olha, porque os sapos são sapos. Bom, a gente prontamente perceberia que esse argumento ele é problemático, porque ele simplesmente assume aquilo que ele se propõe a demonstrar. Então, mas se isso é problemático no caso dos sapos, também é problemático no caso dos humanos ou de membros de qualquer outra espécie. Então, tem esse problema da circularidade, e é por essa razão que a maioria dos autores que tenta defender o antropocentrismo não usa esse argumento. Então, vamos ver um segundo tipo de argumento. Outros tipos de argumento, alguns deles apelam a critérios metafísicos. Alguns desses critérios metafísicos, eles são religiosos. Por exemplo, quando se diz o seguinte, apenas o bem dos humanos importa, ou o bem dos humanos importa em maior grau, porque os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ou porque apenas os humanos possuem almas imortais, etc. São critérios religiosos. Outros critérios metafísicos não são religiosos. Por exemplo, quando se diz o seguinte, apenas os humanos importam, ou o bem dos humanos importa mais, porque os humanos possuem uma dignidade intrínseca que nós sabemos por intuição que nenhum animal não humano teria. Então, esse tipo de argumentos, seja do tipo religioso, seja do tipo não religioso, eles têm um problema que eles apelam a critérios que são impossíveis de verificar se alguém cumpre eles ou não. Por exemplo, eu posso verificar que os humanos têm 5 dedos, geralmente, né, que são uma espécie que anda sobre 2 pés, mas eu não consigo verificar realmente se os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. É uma suposição. Então, novamente, se a mesma coisa fosse afirmada em relação a membros de qualquer outra espécie, parece que prontamente nós perceberíamos que esse tipo de argumento é problemático. Por exemplo, se alguém dissesse o seguinte,
apenas as zebras importam, ou o bem das zebras conta mais. Por quê? Porque apenas as zebras foram criadas à imagem e semelhança de Deus, ou porque apenas as zebras possuem almas imortais, etc. Bom, a gente perceberia que é um tipo de critério que, como não tem como provar que alguém cumpre esse critério ou não, e não tem como oferecer razões para demonstrar isso, então que a gente tem razões para desconfiar que esse não seria um bom critério de consideração moral. Então, é por essas razões que a imensa maioria dos autores que defende o antropocentrismo apelam a critérios que são empiricamente verificáveis para saber quem cumpre esses critérios ou não. E essas defesas, como são as mais comuns, né, e são as mais robustas, assim, são menos problemáticas, ainda que, como a gente vai ver, elas têm outros problemas, é com essas defesas que eu vou centrar aqui a discussão. Então, a maioria das defesas do especismo, no caso mais específico do antropocentrismo, elas vão apelar a uma posse de certas capacidades ou de certas relações. Então, elas vão dizer o seguinte, olha, apenas os humanos importam, ou os humanos importam mais, porque os humanos possuem uma série de capacidades ou uma série de relações. Por exemplo, as capacidades mais citadas por esse tipo de argumento são posse da razão, linguagem, liberdade no sentido de não ser como se fosse um robô biológico com um comportamento programado, né, a capacidade de fazer escolhas livres, agência moral, que é a capacidade de conseguir pensar sobre o que é certo e errado, né, um senso de justiça, autonomia, cultura, capacidade de realizar contratos, ou capacidade de respeitar e de reivindicar direitos. Por exemplo, quando se diz o seguinte, olha, os animais não humanos não podem ter direitos porque eles não são capazes de reivindicar os direitos que eles teriam, nem de respeitar os direitos dos outros. É um tipo de argumento nesse sentido. Outro tipo de argumento nesse sentido é dizer que, por exemplo, o bem dos animais não humanos não importa, porque eles não são capazes de ter um senso de justiça. Então, por exemplo, segundo esse argumento, seria impossível ser injusto em relação a eles. Tá? Por vezes, esse tipo de argumento não apela a capacidades, mas apela a relações. Por exemplo, quando se diz que só os humanos têm certas relações afetivas entre si, por exemplo, de simpatia, de amor, de compaixão, de empatia, etc., ou de solidariedade mútua, por exemplo, quando se diz que os animais não humanos, alegadamente, né, supostamente, não nos ajudariam em troca, ou certos tipos de relações políticas, por exemplo, no sentido de os animais não humanos não serem cidadãos de um determinado Estado, ou mesmo em relações de poder, por exemplo, quando se diz que está justificado desconsiderar o bem dos animais não humanos simplesmente porque somos mais fortes, simplesmente porque temos o poder de desconsiderar eles. Então, eu vou chamar isso tudo de o argumento de capacidades e relações, né? Vocês viram que são muitos argumentos diferentes, cada um apela a um tipo de capacidade, cada um apela a um tipo de relação, mas vamos juntar eles todos num argumento só para ficar mais rápido de entender e mais fácil de entender um problema que é geral a todos esses tipos de argumento. Esse problema, então eu vou falar, na verdade tem dois problemas centrais, mas eu vou falar agora só de um deles, e esse problema ele é detectado por um outro argumento que chama o argumento da sobreposição das espécies, que vocês podem... Oi. Antes de você começar a comentar sobre isso, eu só queria alertar que a gente tem aqui, está mostrando para mim, 4 minutos e a reunião vai se encerrar. Então, eu vou precisar renovar o link, tá? Se isso acontecer de fato, que eu acho que vai acontecer, ela vai cair, eu já mando o novo link e a gente já segue a reunião. Então, se você conseguir programar aí para não se perder no meio, só para ter avisado antes de você começar a falar. Tá bem, então eu vou apresentar esse argumento aqui. Deixa eu ver o que vem depois. Tá, eu vou tentar apresentar esse argumento e a gente para nele. Tá? Então, o argumento da sobreposição das espécies, que vocês vão encontrar na literatura sobre ética animal, às vezes como um outro nome, com o nome de o argumento dos casos marginais, mas esse nome não está correto e depois a gente pode comentar por que não está. O nome do argumento mesmo é o argumento da sobreposição das espécies. Ele diz o seguinte, ele detecta um problema com todos aqueles argumentos que apelam a capacidades e relações. E o problema é o seguinte, seja lá qual daquelas capacidades ou qual daquelas relações alguém use
para tentar justificar, desconsiderar o bem dos animais não humanos, ou dar uma consideração menor ao bem dos animais não humanos, sempre vão ter humanos que também não têm aquelas capacidades ou não têm aquelas relações. Por exemplo, se a gente pegar capacidades cognitivas complexas, os humanos bebês, por exemplo, ou crianças muito pequenas, ou pessoas que sofreram algum acidente ou que têm alguma doença que afete as capacidades cognitivas, que impeçam deles desenvolver essas capacidades, eles não vão ter essas capacidades, e alguns deles pode ser que tenham essas capacidades em um menor nível do que apresentam alguns animais não humanos. E o que o argumento da sobreposição das espécies aponta é o seguinte, antes de eu continuar, um outro exemplo. Tem alguns humanos também que carecem daquelas relações. Por exemplo, existem crianças que são órfãs, ou, por exemplo, que foram abandonadas, e ninguém se importa com o bem delas, e estão altamente vulneráveis. Né? Por exemplo, crianças órfãs que... desculpa, órfã não, vamos dar um exemplo de uma abandonada. Uma criança abandonada que ninguém quer adotar, ninguém se importa com o bem dela. E o que o argumento da sobreposição das espécies aponta é o seguinte, se a falta daquelas capacidades em certos humanos, ou daquelas relações em certos humanos, não pode justificar tratar eles pior, muito menos pode justificar desconsiderar completamente o bem deles, então a falta daquelas capacidades ou daquelas relações nos animais não humanos tampouco poderia justificar tratar eles pior, e muito menos desconsiderar completamente o bem deles, como é normalmente desconsiderado. Por exemplo, né, na exploração animal, os animais não humanos são mortos em quantidades gigantescas e geralmente têm uma vida de sofrimento intenso. Né? Então, o argumento da sobreposição das espécies é um dos argumentos centrais em ética animal, né, que mostra, então, que sempre vão existir humanos que não cumprem aqueles critérios, e parece que se o fato daqueles humanos não cumprirem aqueles critérios não pode justificar dar uma consideração menor àqueles humanos, não pode também justificar fazer a mesma coisa com os animais não humanos. Logo em seguida, a gente vai ver um outro argumento que tenta defender o antropocentrismo e contornar esse problema, vamos ver dois, né? E depois a gente passa para os argumentos em defesa, centrais em defesa da igual consideração para todos os seres capazes de sofrer e desfrutar. Alguns autores dizem o seguinte, olha, aqueles humanos que não possuem aquelas capacidades ou aquelas relações, diferentemente dos animais não humanos, eles têm o potencial para desenvolver aquelas capacidades ou relações. Por exemplo, diz, por exemplo, que um bebezinho, né, ainda que ele não tenha aquelas capacidades ainda, ou aquelas relações, um dia ele vai ter. E, por exemplo, um idoso que tem o mal de Alzheimer, ainda que agora ele não tenha aquelas capacidades, um dia ele já teve. Né? Então, esse é mais ou menos o argumento do potencial, e diz que, então, por isso, deveríamos considerar todos os humanos, e estamos justificados a desconsiderar os animais não humanos, ou então dar uma consideração menor a eles. Bom, o argumento do potencial ele tem sido criticado basicamente devido a dois problemas. Tá? O primeiro problema é que existem humanos que, infelizmente, não têm sequer o potencial para aquelas capacidades ou relações. Por exemplo, existem humanos que, infelizmente, nascem com uma condição congênita que vai impedir a vida inteira que eles desenvolvam aquelas capacidades ou aquelas relações. Né? Por exemplo, certas doenças que afetam a constituição mental, que impede aquele indivíduo de vir a desenvolver, por exemplo, um senso de justiça ou ter capacidades cognitivas complexas. Tá? E, novamente, parece que, ainda assim, a gente não só teria que considerar o bem desses indivíduos, como, devido a eles estarem numa condição mais vulnerável, que a gente teria razões para proteger ainda mais esses indivíduos. Tá? E o segundo problema com o argumento do potencial é que parece que a razão central que a gente tem para considerar os humanos, em geral, não só esses humanos, casos específicos, não é devido ao potencial que eles vão ter para desenvolver algum dia alguma outra capacidade. Por exemplo, parece que a explicação mais óbvia do porquê a gente não deveria, por exemplo, causar sofrimento em um bebê humano, não é porque um dia ele vai desenvolver um senso de justiça, mas porque sofrer é algo ruim. Né? Parece que, então, que o argumento do potencial, ele
tenta remendar uma coisa que, para conseguir remendar essa coisa, tem que descartar a explicação mais óbvia do porquê prejudicar alguém seria algo injusto. Tá? Então, essas são as duas principais críticas que são feitas ao argumento do potencial. Vamos ver uma outra tentativa de fazer, consertar aquele problema do argumento das capacidades ou relações, que é diferente do argumento do potencial. Outros autores que tentam defender o antropocentrismo, eles dão o que é conhecido como argumento do grupo. O argumento do grupo diz o seguinte: olha, o que importa não são as capacidades ou relações que alguém tem, seja se alguém possui de fato essas capacidades ou relações, ou se elas possuem aquelas capacidades ou relações em potencial. O que o argumento do grupo diz é o seguinte: o que importa é o que a maioria dos membros da espécie apresenta. Por exemplo, vai dizer o seguinte: a maioria dos humanos desenvolve aquelas capacidades ou relações em algum momento da vida e, ainda que alguns humanos nunca desenvolvam, esses humanos que não desenvolvem, eles vão entrar na consideração moral, na esfera de consideração moral, como, digamos, membros honorários da consideração moral, ainda que não sejam membros reais. E os animais não humanos, por pertencerem a outro grupo, cujos membros não desenvolvem geralmente aquelas capacidades, estariam, então, fora da consideração moral, então que estaria justificado fazer qualquer coisa que bem entendemos a ele. Bom, o problema do argumento do grupo é que ele visa justificar, explicar por que pertencer a certa espécie é relevante para questões de consideração moral, mas ele já divide os grupos com base na espécie. Né? Porque, na verdade, o que o argumento do grupo está dizendo é que, no final das contas, o que importa é pertencer à espécie humana. Né? Vamos supor, por exemplo, que existisse um animal não humano que apresentasse aquelas capacidades ou relações. Vamos supor que nascesse um porco muito esperto que desenvolvesse aquelas capacidades cognitivas complexas. De acordo com o argumento do grupo, ainda assim estaria justificado desconsiderar esse indivíduo, porque ele não pertence, digamos, aí à espécie certa. Né? Então, parece que isso é claramente injusto. Né? E um segundo problema com o argumento do grupo é que ele também tem o mesmo problema que o argumento do potencial tinha, que é tentar dizer que o erro em prejudicar alguém, por exemplo, em causar sofrimento a alguém ou matar alguém, está na posse de certas capacidades que nem ele nunca vai ter e que outros indivíduos vão ter. Né? E parece que a explicação muito mais óbvia do problema em causar sofrimento é simplesmente o fato de que alguém é prejudicado se sofrer, porque o sofrimento é uma experiência negativa. Né? Então, tem esse outro problema, o argumento do grupo. Tá? Vamos ver um último argumento que é muito comum em defesa do antropocentrismo, que é o apelo ao natural. Esse argumento basicamente diz o seguinte, que nós estamos justificados a desconsiderar o bem dos animais não humanos, ou então a dar uma consideração menor a eles, simplesmente porque essa é uma atitude que é natural para os humanos, né, que instintivamente os humanos são assim. Né? Bom, isso é um argumento que ele não é muito comum no debate ético, porque quase ninguém aceita esse argumento porque ele assume que o que é relevante para questões éticas, para questões de decisões justificadas e racionais, é um apelo ao que a gente faria se a gente não deliberar sobre as questões. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse uma tendência natural para torturar bebês, por exemplo. Bom, isso, se isso ficasse provado que é uma tendência natural, seria natural, mas nem por isso seria justo. Parece que, então, saber o que é justo ou injusto não tem absolutamente nada a ver com saber o que é natural ou o que não é natural. Né? Porque quando a gente diz, esse comportamento é natural, normalmente o que se quer dizer com isso é que é um comportamento feito sem precisar deliberar sobre isso. Por exemplo, dormir, espirrar e comer seriam comportamentos naturais, mas, por exemplo, projetar uma casa ou projetar um sistema
de distribuição de recursos, ou qualquer outra coisa desse tipo, nessa definição não seria um comportamento natural. Tá? E outras vezes se diz que o comportamento natural é aquele comportamento que cumpre uma função biológica. Tá? Por exemplo, a função de dormir ou de obter os nutrientes necessários para sobreviver ou se reproduzir, etc. Mas, novamente, mesmo se a definição for essa, parece que saber o que é natural não tem nada a ver com saber o que é justo ou injusto, porque mesmo nessa definição, teriam comportamentos que claramente seriam naturais, mas que seriam injustos, altamente injustos. Por exemplo, vamos supor que alguém é um estuprador, estupra sua vítima e engravida essa vítima. Né? Esse ato cumpriu a função biológica da reprodução, mas não parece que por isso esse ato é justo, muito pelo contrário, parece que continua altamente, não só injusto, mas algo abominável. Né? Então, parece que o apelo ao natural também não poderia justificar o antropocentrismo, assim como não poderia justificar nenhuma outra coisa. Tá? Então, esses são os principais argumentos que são utilizados em defesa do antropocentrismo. E agora eu vou apresentar 3 dos argumentos que são mais utilizados em defesa de que nós deveríamos levar a sério o bem dos animais não humanos. Tá? Então, primeiro, esses argumentos, eles são argumentos gerais. Tá? Então, o que acontece? Na ética, a gente tem alguns argumentos gerais que podem ser aceitos independentemente de qual teoria normativa alguém considere mais plausível. Por exemplo, se alguém considera mais plausível certa forma de consequencialismo, ou certa forma de deontologia, ou certa forma de teoria ética centrada no caráter, como, por exemplo, a ética de virtudes. Então, esses 3 argumentos que eu vou apresentar, eles são gerais. Eles não, para alguém aceitar ele, não é necessário aceitar uma teoria ética específica. Né? Vocês são da área do direito, mas muito provavelmente vocês conhecem bem essas teorias. Né? Por exemplo, existe o utilitarismo, o igualitarismo, diversas teorias de direitos morais, kantianas, neokantianas, teorias de virtude, etc. Então, os 3 argumentos que eu vou apresentar aqui não são específicos de nenhuma teoria ética. Além desses, existem argumentos que são específicos. Por exemplo, como que o prioritarismo avaliaria essa questão? Como que teorias de direitos morais avaliariam essa questão? Como que o utilitarismo avaliaria, etc. E esses argumentos específicos eu não vou abordar hoje por questões de tempo, mas se alguém se interessar, posso indicar material, textos e tal. Então, vamos começar pelo isso que eu estava falando, né? Tem os argumentos gerais, que é o que a gente vai passar, e os argumentos específicos de determinada teoria normativa. Então, vamos começar com o primeiro argumento geral, é o argumento da relevância. O argumento da relevância, ele aponta um problema com todas aquelas defesas do antropocentrismo que a gente viu antes. O argumento da relevância diz o seguinte, que seja lá qual daquelas capacidades ou daquelas relações alguém assumir, ou se assume algum critério metafísico, seja religioso ou não, etc., parece que nada daquilo é o que é relevante para saber quem deveria receber consideração moral, ou seja, com quem que a gente deveria se importar se seria afetado positivo ou negativamente com nossas decisões. Por quê? Né? Então, o argumento da relevância é um argumento que tem vários passos. Tá? Então, eu vou tentar explicar aqui o passo a passo desse argumento. Ele é simples, mas ele é um pouquinho longo. O primeiro passo desse argumento, ele diz o seguinte, que é uma coisa bastante trivial, que quando para uma decisão estar justificada, ela tem que se basear em um critério que seja relevante para aquilo que está sendo discutido. Isso é óbvio, né? Eu acho que quase todo mundo aceita, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o que esteja em jogo seja contratar um médico para uma equipe de um hospital. Né? Nesse contexto, o que é relevante? É saber a habilidade daquela pessoa com a medicina, saber se trata bem os pacientes, saber se é uma pessoa pontual e etc. São determinados tipos de critério. Agora, vamos supor que o que tivesse em jogo fosse outra coisa. Vamos supor que o que tivesse em jogo fosse saber quem que teria justificativa para ser aceito, para ser atendido na emergência desse hospital. Então, nesse caso, os critérios relevantes são outros. Né? Por exemplo, são saber quem está doente, saber quem está ferido, né? Saber quem está mais gravemente ferido, para saber de quem seria a prioridade, etc. Né?
Então, a primeira parte desse argumento, ele diz só essa coisa trivial de que, seja lá que critério a gente for adotar, tem que ser um critério relevante para o que está sendo discutido e não para outra coisa. Tá? Por exemplo, vamos supor que alguém dissesse o seguinte, para ser contratado para a nossa equipe médica, alguém tem que estar doente. E para ser atendido na emergência, alguém tem que ser um médico. Né? Nesse caso, a gente estaria trocando os critérios relevantes, a gente estaria adotando os critérios, por isso, irrelevantes para cada situação. Tá? Então, esse é o primeiro passo do argumento. O segundo passo do argumento, ele envolve perguntar o quê? O que é relevante para saber a quem deveríamos dar consideração moral? E, para isso, para responder essa questão, a gente tem que perguntar, então, o que está em jogo em questões de consideração moral. E não parece ser outra coisa a não ser o modo como nossas decisões poderiam afetar positiva ou negativamente aqueles que seriam atingidos por essa decisão. Então, o segundo passo do argumento da relevância é dizer o seguinte, naquelas decisões onde o que está em jogo é saber se nossas decisões afetariam positiva ou negativamente aqueles que seriam atingidos, então o que é relevante é saber quem poderia ser afetado positivo ou negativamente com nossas decisões. Tá? Então, esse é o segundo passo. Então, recapitulando, né? O primeiro passo diz que para uma decisão estar justificada tem que ser baseada num critério relevante para o que está em discussão, e o segundo passo diz que o que está em questão, o que está em discussão em questões de saber a quem devemos dar consideração moral, é saber quem poderia ser afetado positivo ou negativamente com nossas decisões. Então, o terceiro passo do argumento, ele diz que, por isso, o critério adequado de consideração moral é saber quem é senciente, ou seja, saber quais daqueles organismos que seriam afetados por nossas decisões que são alguém e não algo. Por exemplo, esse copo é um algo, né? Eu sou alguém. E o que diferencia algo de alguém é a senciência, que é a capacidade de aquele organismo ter uma consciência, ou seja, de ele ter uma perspectiva de primeira pessoa, ele experimentar aquilo que acontece com ele a partir de dentro, né? Diferentemente desse copo aqui, que não tem alguém dentro. Por que a senciência é relevante? Primeiro, por essa razão, que é o que distingue o algo e alguém, e por uma segunda razão, porque a senciência, que é a capacidade de ter experiências, tem uma segunda característica que é muito importante, que as experiências possuem valência. O que é valência? É as experiências serem ou positivas ou negativas. É claro, tem algumas experiências que são neutras, né? Por exemplo, agora tem uma tela na minha frente. Essa informação não é nem positiva nem negativa, mas boa parte das experiências são ou positivas ou negativas. Por exemplo, o sofrimento, todas as formas de sofrimento são experiências intrinsecamente negativas, ou seja, para algo ser sofrimento, a característica central precisa ser que é uma experiência negativa. Pode ser que certas experiências de sofrimento sejam instrumentalmente positivas, no sentido de elas conduzirem a outras coisas positivas, mas a experiência em si, o sofrimento, ela é intrinsecamente negativa. Por exemplo, vamos supor que eu estou com uma dor de dente, preciso passar por uma operação no dente, que ela vai ser dolorosa. Nesse caso, a operação foi instrumentalmente positiva porque impediu um mal maior no meu dente, mas, em si, o sofrimento foi negativo. No caso, é claro que se eu decidi passar pela operação é porque eu percebi que o mal que ela impediria é maior do que aquele que eu estava. Né? Mas, então, para alguém se importar com aquilo que acontece consigo, ou seja, para alguém ser capaz de ser prejudicado e ou beneficiado, precisa ser capaz de ter experiências positivas e ou negativas. Né? Então, no caso, é por isso que o argumento da relevância defende que o critério adequado de consideração moral é a senciência, porque a senciência distingue aqueles organismos que são passíveis de ser prejudicados e ou beneficiados daqueles organismos e objetos que, seja lá o que fizéssemos, seria indiferente. Tá? Ok, então esse é o argumento da relevância. Então, a implicação central do argumento da relevância é essa, que aqueles argumentos que apelam àquela lista de capacidades ou de relações, como agência moral, senso de justiça, racionalidade,
eles estão cometendo uma confusão entre quais são os critérios relevantes para saber quem deveria ser considerado, com os critérios relevantes para saber quem deveria ser responsabilizado pelo que escolhe. É claro que, por exemplo, ser capaz de agência moral, ou de ter um senso de justiça, ou ter racionalidade, certamente é relevante para saber quem deveria ser responsabilizado pelas suas escolhas. Mas não parece que, porque isso é relevante para uma coisa, seja relevante para saber a quem deveríamos considerar. Parece que o que é relevante para saber quem deveríamos considerar é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Esse é o resumo do argumento da relevância. Tá? Vamos passar agora para um próximo argumento. Na verdade, não é um argumento, é um princípio que ele deriva diretamente do argumento da relevância, que é o princípio da igual consideração. O argumento da relevância, então, diz que as razões para se levar em conta, se considerar alguém, são que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado. E o princípio da igual consideração diz o seguinte, que então o grau de consideração que a gente tem que dar para alguém tem de depender da magnitude desses prejuízos e benefícios e não de sobre quem recairiam. Porque se depender de sobre quem recairiam, a gente poderia justificar decisões que são arbitrárias. Vou dar um exemplo. Vamos supor que, numa primeira situação, a gente tem que escolher, a gente tem dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B, tá? E a gente tem que escolher ou causar um dano de menos 10 no indivíduo A, que é um dano grave, ou um dano de menos 1 no indivíduo B, que é um dano leve. Vamos assumir aqui, para efeito de argumentação, que esses dois indivíduos são igualmente inocentes. Nenhum deles fez nada para merecer esses danos. Tá? Então, vamos supor que nós temos a meta aqui de causar o menor dano possível e, por isso, nós escolhemos, então, causar o dano no B, no indivíduo B, para causar o menor dano possível. Contudo, vamos supor que numa situação 2, aconteceria o inverso. A gente teria que ou escolher causar o dano de menos 1, que é o dano leve, em A, ou o dano grave de menos 10 no B. Vamos supor que alguém, na situação 1, aceite causar o dano mais leve no B, alegando que tem a meta de causar o menor dano, mas na situação 2, se negue a causar o dano de menos 1 em A e continue causando o dano mais grave em B. Então, nesse caso, essa pessoa estaria cometendo uma discriminação contra o B, porque estaria violando o princípio da igual consideração, porque estaria dando um peso menor ao prejuízo maior do B. Tá? Vamos ver, então, que existem duas formas principais do argumento, do princípio da igual consideração ser violado. Tá? Uma delas é dar peso diferente, uma consideração diferente, a níveis de prejuízos e benefícios que são similares. Por exemplo, alguém dizer que a dor de menos 50 do A gera razões de uma certa força para a gente tentar aliviar essa dor, mas que a dor do menos 50 do B não importa tanto, porque ele é um animal não humano, ou porque ele pertence a determinada raça, ou porque pertence a determinado gênero, e assim por diante. Tá? Um segundo exemplo é uma violação mais escancarada desse princípio, que diz que, na verdade, é quando se dá um peso menor a um nível de prejuízo ou benefício que é maior, ou quando se dá um peso maior a um nível de prejuízo ou benefício que é menor. Por exemplo, vamos supor que o A esteja sujeito a um prejuízo de menos 30 e o B a um prejuízo de menos 50, e que nós dizemos que ainda assim nós devemos causar o prejuízo maior no B, que é o que acontece na imensa maioria dos casos da exploração animal. Né? Na imensa maioria dos casos da exploração animal, os humanos, se deixarem de explorar aquele animal, naquele caso, ainda ficam em uma situação melhor do que o animal ficaria se for explorado. Geralmente, os animais, além de sofrerem muito, perdem a vida. Né? Então, é um caso claro onde o interesse menor dos humanos recebe um peso maior. Novamente, frisando aqui que, nesse princípio, a gente está assumindo que
todos os envolvidos ali, não existe nenhuma questão de merecimento envolvido, né? Por exemplo, poderia haver justificativa para a gente causar um dano maior em certos indivíduos e não em outros, por questões de merecimento. Por exemplo, alguém dizer o seguinte: olha, esse indivíduo ele deve receber uma punição, por exemplo, ele deve receber uma multa ou deve ser preso porque ele cometeu um crime, e o outro não, né? Então, isso é uma distinção relevante, mas lembrando que esse princípio aqui, ele só diz o seguinte, que seja lá qual for o critério que a gente adotar, não temos justificativa para sermos tendenciosos na aplicação desse critério. Então, por exemplo, vamos supor que a gente abra uma exceção para esse princípio e diga o seguinte: ora, nesse caso aqui, apesar do dano de menos 30 no A ser menor, a gente tem justificativa para causar o dano de menos 50 no B, por exemplo, prender o indivíduo B porque ele cometeu um crime e o A não, né? Ok, o princípio aceita esse tipo de exceção, que na verdade não é uma exceção, é uma outra aplicação do princípio, porque o princípio diria o seguinte: bom, se os papéis fossem invertidos, se fosse o A que tivesse cometido o crime, então teríamos que priorizar o B e não o A, né? Então, na verdade, tudo que o princípio da igual consideração diz é o seguinte: seja lá que critério a gente adotar, não existe justificativa para dar um favorecimento tendencioso a esse ou aquele indivíduo, nenhum desfavorecimento tendencioso, né? E como a imensa maioria das práticas nossas que afetam os animais não humanos são desse tipo, onde o interesse menor recebe um peso maior, então essas práticas violariam o princípio da igual consideração. Então, esse argumento, os autores que propõem esse argumento defendem que a imensa maioria das atitudes dos humanos em relação aos animais não humanos cometeria uma discriminação análoga ao racismo e ao sexismo, que seria o especismo. Então, o especismo pode ser definido como o tratamento desfavorável, que é injusto, contra quem não pertence a certa espécie ou a certas espécies, né? E quando que um tratamento desfavorável é injusto? Quando viola lá o princípio da igual consideração. Vamos ver agora um outro argumento, né? Então, assim, só para frisar, desculpa, antes de ver o outro argumento. O especismo não acontece somente quando alguém é totalmente desconsiderado, mas quando o bem dele recebe um peso menor diante de níveis de prejuízo e benefícios similares, tá? Ok. Então, né, aquilo que eu estava falando, né, o especismo, o racismo, o sexismo e qualquer outra forma de discriminação são análogos no sentido que são formas de discriminação porque violam o princípio da igual consideração. Tem uma terceira forma de fundamentar a mesma coisa, com outro argumento, que é o argumento da imparcialidade. Essa forma é de tradição mais contratualista, do contratualismo no sentido rawlsiano, né, de influência lá do Rawls, uma teoria da justiça, mas chega na mesma conclusão. E eu acho interessante esse argumento, porque ele é muito diferente do outro, mas a conclusão é a mesma, né? Bom, provavelmente vocês conhecem bem uma teoria da justiça do John Rawls, né, que é um trabalho clássico nas teorias de justiça, mas que não dava consideração moral aos animais não humanos, porque exigia que os beneficiários da justiça tivessem também um senso de justiça. Como a gente viu, lá pelo argumento da relevância, esse argumento é problemático. Então, outros autores que consideravam que a teoria do Rawls era uma boa teoria, mas que tinha esse problema, então adaptaram o experimento de pensamento que o Rawls desenvolveu, lá do véu da ignorância, da posição original, que eu já vou explicar depois, para manter uma imparcialidade entre espécies, tá? Então, vamos ver como é que isso foi adaptado. O experimento original de pensamento do John Rawls, do véu da ignorância e da posição original, diz o seguinte: como é que a gente pode decidir que princípios de justiça são realmente imparciais e quais são tendenciosos? O Rawls sugere imaginar que nós já existimos enquanto seres capazes de pensar em questões de justiça, mas que nós não existimos ainda no mundo que nós vamos habitar, na sociedade que nós vamos habitar, mas que nós necessariamente vamos ter que nascer naquele mundo, né? Então, vamos supor que nós existimos lá como fantasminhas, alguma coisa assim, mas que já conseguimos pensar, e vamos ter que escolher quais princípios de justiça vão vigorar nessa sociedade. Contudo, nós não podemos saber que posição nós vamos ocupar nessa sociedade. Então, nós estamos
lá no que ele chama de posição original, por trás do que ele chama de véu da ignorância, que é essa posição onde a gente não consegue saber que se a gente nasceria numa família rica ou pobre, se a gente nasceria mulher ou homem, que raça a gente pertenceria, ou se a gente nasceria, quais habilidades a gente teria, quais dificuldades a gente teria, se a gente nasceria com alguma doença ou não, e etc. Então, sob essas condições, o Rawls acreditava que os princípios de justiça que forem escolhidos seriam, então, imparciais, porque a gente não não saberia se seria prejudicado ou beneficiado por aqueles princípios. Então, outros autores, por exemplo, o Donald van der Weer e o Mark Rowland, pegaram a mesma teoria e defenderam o seguinte, que para esse experimento de pensamento ser realmente imparcial, a gente não pode saber a que espécie a gente pertenceria lá na sociedade que a gente vai ter que viver. E se a gente não tivesse essa informação, então a gente não poderia considerar o especismo justo, porque o especismo não passaria nesse critério de imparcialidade, porque a gente só aprova o que é feito com os animais não humanos, porque a gente sabe que não vai ser a gente que vai sofrer aquilo. Porque se a gente corresse o risco de estar na pele deles, a gente consideraria aquilo altamente injusto, e, portanto, isso não passaria no teste da imparcialidade. Então, é um tipo de procedimento que chega na mesma conclusão do argumento da igual consideração por uma estrutura ética diferente. Então, só mais dois detalhes, já estou me alongando muito, mas só mais dois detalhes que eu gostaria de falar, que muitas pessoas reconhecem que o sofrimento equivalente dos animais não humanos deveria receber igual consideração, mas mantém que está tudo bem matar os animais não humanos desde que eles não sofram, né, com isso. Muitos autores defendem que os animais não humanos não seriam prejudicados com a morte, apesar de serem prejudicados com o sofrimento. Uma razão para se pensar que essa visão é equivocada é que se os animais não humanos, pelo menos boa parte deles, né, aqueles animais não humanos que têm um sistema nervoso central, os que são sencientes, aqueles que são alguém e não meramente algo, né, excetuando, por exemplo, aqueles animais que pertencem a espécies que não têm um sistema nervoso, por exemplo, como as esponjas, tá? Talvez esses animais não sejam sencientes, mas a grande maioria dos animais não humanos, se eles são capazes de ter sofrimento e experiências positivas também, parece que eles seriam prejudicados não só com o sofrimento, mas com a morte, porque a morte impede que eles tenham essas experiências positivas. Porque na história da filosofia, na discussão do dano da morte, a posição mais aceita é que a morte é um dano extrínseco. É diferente do dano do sofrimento, que é um dano intrínseco, porque o sofrimento é uma experiência intrinsecamente negativa, mas a morte seria um dano extrínseco, porque impede o desfrute de bens intrínsecos, como, por exemplo, as experiências positivas. Então, parece que, assim como os humanos são prejudicados com a morte, os animais não humanos também são. Estou com um pouquinho de sede aqui, estou dando uma dor de garganta. Vou tomar uma água aqui, desculpa. Então, parece que os animais não humanos também são prejudicados com a morte, porque a morte também impediria deles continuarem tendo as experiências que eles teriam se continuassem vivos. Então, parece que quanto mais prematura é essa morte, pior. O último ponto é que... penúltimo, desculpa, tem mais dois. Tudo que eu falei aqui não deve ser confundido com uma posição ambientalista, que é muito frequente essa confusão entre a consideração pelos animais não humanos e o ambientalismo, né? Tudo que eu falei aqui é a consideração pelos animais não humanos enquanto indivíduos, enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar. Da mesma maneira que é, por exemplo, a consideração envolvida em direitos humanos. Tá? O que o ambientalismo defende é uma posição completamente distinta, porque o que caracteriza o ambientalismo é a consideração moral direta de entidades não sencientes, por exemplo, espécies ou ecossistemas. É claro que tem muitas variantes do ambientalismo, e algumas delas dão alguma consideração aos animais não humanos, enquanto indivíduos, mas a imensa maioria considera apenas espécies e ecossistemas. Então, por exemplo, segundo o ambientalismo, é muito comum, tanto autores ambientalistas como organizações ambientalistas, defenderem que tudo bem causar sofrimento e morte aos animais não humanos, desde que não se extingua
as espécies, desde que isso não ameace os ecossistemas, desde que a exploração seja sustentável, né? Como a gente viu, parece que a gente tem argumentos de peso para ver isso como problemático, né? E é possível, talvez, que em outras situações, o que o ambientalismo prescreve tenha uma convergência com aquilo que a consideração pelos animais prescreva, mas, em inúmeros casos, essas posições vão ter posicionamentos conflitantes, né? Então, é só para a gente separar aqui, para entender que são duas posições bastante diferentes. Depois a gente pode discutir em que casos convergiria, em que casos conflitaria. E, por último, eu falei mais dos animais explorados pelos humanos, mas é importante lembrar que a situação dos animais selvagens também é muito ruim, porque a imensa maioria dos animais selvagens não são aqueles animais que normalmente a gente pensa quando pensa em animais selvagens. A gente tende a pensar em animais de grande porte, ou pelo menos mamíferos ou vertebrados, né? Quando geralmente o pessoal fala, pensa num animal selvagem, o pessoal pensa num elefante, numa zebra, num leão. Esses animais também, geralmente, têm uma vida muito difícil, são vulneráveis a muitos tipos de doenças e passam fome e sede. Só que é possível que esses animais, vários deles ainda tenham vidas minimamente significativas, mas a imensa maioria dos animais que nascem na natureza são animais de pequeno porte, cuja característica principal é eles nascerem em ninhadas gigantescas, de dezenas, centenas, milhares e até milhões, dependendo da espécie, e normalmente a imensa maioria deles nasce e só para sofrer, morrer de fome e morrer ainda muito jovem. Então, nos últimos anos, em ética animal, essa questão tem recebido uma atenção crescente, dada a quantidade de seres que passaria por essa situação de sofrimento extremo e de mortes prematuras, e do muito que poderia ser feito para minimizar isso, e esse problema não recebe atenção por duas razões, né? Porque é um sofrimento e morte de animais não humanos, e também porque não é um dano muito visível, né? As pessoas não tendem a não perceber isso. A apresentação eu termino por aqui, desculpa ser uma apresentação longa. Sim, a gente pode fazer uma terceira parte da apresentação agora só com as perguntas, né? E aí já se encaminhando para o final. Se todos concordarem, a gente já pode começar a terceira parte. É a primeira vez que eu estou tendo contato com essa coisa mais assim específica da ética animal, com relação, inclusive, a esses animais para consumo, né? Não só a questão de testes, porque a gente escuta mais falar atualmente sobre testes em animais, e isso já de cara o senso comum né, a população em geral, eu acredito, que vê, quando fala testes em animais, todo mundo discorda. Mas quando entra justamente na questão do consumo mesmo dos animais, né, como a carne bovina, suína, o peixe, as pessoas já começam, daí que começam essas variáveis, né, de criar justificativas do porquê que a população utiliza animais para fins de alimentação. E é um modo diferente também que eu vejo que as pessoas, para outros tipos de animais, para consumo, a maioria da população é contra, né? Determinados animais como acontece, né, na China, que eles se alimentam de cachorro, né? Já teve notícia, esses tipos de notícias, daí são contra, mas quando fala na questão do bovino, do suíno, as pessoas têm mais a tendência de justificar e se agarrar, né, na questão econômica, que isso faz bem para a economia do país e tudo mais, mas não tanto nessa questão do porquê mesmo que as pessoas consomem carne. Aí eu queria fazer uma pergunta, se o doutor acha que isso é uma questão, que para mim eu acho que vem de uma questão cultural, né? Se realmente é uma questão cultural mesmo ou não? Certo. Muito obrigado, Natália, pela pergunta e pelo comentário, um comentário bem pertinente assim, sobre essa questão. Bom, antes de responder se eu penso que é cultural ou não, eu acho interessante que você percebeu bem que, por exemplo, é mais fácil as pessoas se oporem a práticas
que são feitas por menos pessoas na sociedade do que elas próprias questionarem as práticas que elas participam também, né? E acho que qualquer pessoa que mesmo as pessoas que trabalham com ética animal, assim, um dia já foram esse tipo de pessoa, né? Poucas pessoas nascem não consumindo os animais, né? Então, por exemplo, no meu caso, até os 20 e poucos anos, eu tinha pensado um pouco sobre essas questões, mas eu ainda consumia os animais. Depois que eu caí em mim que, olha, não, parece que não tem justificativa para isso, eu mudei minha prática. Mas o caso, por exemplo, da experimentação animal, ou do uso de casacos de pele, por exemplo, eles são mais facilmente condenados pela sociedade porque a imensa maioria das pessoas participa de outras formas de exploração animal, mas não dessas, né? E assim, parece que, como a gente vê pelas estatísticas, é claro que, ainda que essas formas de exploração animal produzam uma quantidade grande de sofrimento e de mortes, o uso de animais para alimentação causa um dano consideravelmente, gigantescamente maior, né? E penso que, em termos de justificativa, por exemplo, é mais difícil de justificar o consumo de animais do que certos tipos de experimentação animal. Eu, pessoalmente, acho que a experimentação animal, seja lá em que caso for, se é errado fazer aquilo com membros da espécie humana, é igualmente errado fazer com qualquer outro ser senciente de qualquer outra espécie. Mas penso que, em alguns casos de experimentação animal, o defensor da experimentação animal ainda poderia alegar que é uma coisa que talvez salvasse vidas, tá? Não acho que isso necessariamente justifique, mas é algo que poderia alegar. Mas no caso do consumo de carne, por exemplo, se a pessoa tem à disposição alimentos vegetais, como tem na maioria dos países industrializados, não tem como dar esse tipo de argumento, né? Parece que, então, é claramente um caso onde o interesse humano menor, né, o prejuízo menor para o humano acaba recebendo um peso muito maior do que não só a morte do animal, mas todo aquele sofrimento que passa desde o momento que nasce, né? Então, aí entrando no que você tinha perguntado, penso que, como você bem apontou, né, alguns certos usos de espécies, de animais de certas espécies são mais facilmente condenados do que outras. Por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal condena o consumo de carne de cachorro na China, por exemplo, né? E outros animais que são tão sencientes quanto aqui o pessoal aprova, né? Assim, então, existe, como a gente tinha falado do conceito de especismo, né, que é dar um tratamento desfavorável a quem não pertence a certa espécie ou a certas espécies. Então, o mais comum é o especismo antropocêntrico, né, que dá um tratamento desfavorável a quem não é membro da espécie humana. Mas tem outras formas de especismo. Por exemplo, esse caso aí seria um tipo de especismo que dá uma consideração maior aos caninos, por exemplo, do que aos bovinos ou do que aos suínos, tá? Então, também é uma forma de especismo. Como você apontou, acho que isso, sim, depende muito de uma influência cultural. Acho que são vários fatores, acho que não é só cultural, tá? Acho que, por exemplo, tem uma grande influência cultural, tanto que, né, isso varia de país para país, quais são os animais que recebem um pouco mais de consideração, um pouco menos, mas tem uma tendência geral e parece que talvez isso seja uma questão mais biológica mesmo, de se dar um favorecimento tendencioso aos humanos. Não sei se isso é cultural, mas o que eu gostaria de frisar é que, independentemente de um comportamento ser cultural, ou se ele é natural, ou se ele tem uma raiz evolutiva ou biológica, isso não influencia nada em saber se ele é justificável ou não. Mas, mesmo assim, é interessante a gente investigar isso para saber qual a melhor forma de lidar com isso, de abordar, de tentar diminuir esses danos, né, de combater esse problema. Então, penso que, assim, boa parte do especismo é cultural, tanto é que boa parte das pessoas é especista por não ter tido contato em nenhum momento da vida com essa discussão, com esse tipo de argumentação, né? Porque antes de eu começar a dar palestras sobre esse tema, eu acho que eu comecei, se eu não me engano, eu comecei lá para
eu comecei a me envolver no ativismo em 2005, se eu não me engano, e quando eu comecei, eu tinha a impressão de que esses argumentos teriam uma rejeição enorme da parte do público, mas, para minha surpresa, não. Tem uma aceitação muito maior do que eu esperava. Claro que tem a rejeição também, mas, assim, por exemplo, faz umas 2 ou 3 semanas, eu dei essa mesma palestra eu dei para o pessoal que trabalha com um grupo de pós-graduação em ciência veterinária, e alguns deles trabalham com zootecnia, e me impressionei que vários deles disseram, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, e eu realmente concordo que os animais deveriam receber igual consideração, e tudo o que a gente faz deveria ser revisto, sabe? Então, parece que realmente é uma coisa que as pessoas agem, de certa maneira, por falta de ter contato com material que estimule elas a refletir sobre isso. E isso também, às vezes, varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que tem contato com o material, não vai se interessar em pensar fundo, tem pessoas que vão pensar fundo e vão ter outros contra-argumentos e não vão concordar, e aí a gente vai ter que pensar nisso também, e discutir, talvez essa pessoa mostre algum erro que a gente está cometendo, e assim vai o debate, né? Não sei se queres comentar mais alguma coisa. Não, é que eu sempre tive a perspectiva, assim, de que quando falava em animais, na questão do... que está muito em alta, né, a questão do veganismo, e eu vejo que as pessoas estão mais conscientes, né, de preocupação mesmo na questão de, vou escolher um produto que não teste em animais, que não tem origem animal, algumas coisas desse tipo. Mas o que pega mesmo é na questão do mais comum que as pessoas comem mesmo, né, que é a carne bovina e etc. Eu até já cheguei a pensar uma vez aí, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, né? Se as pessoas já comem tanta carne bovina, carne suína, o frango, né? Por que também que eles têm que comer carneiro, jacaré, fazão, enfim, essas outras espécies, né? Que eles agregam e também consomem, inclusive aqui no Brasil, muito, né? Daí eu ficava pensando, daí eu pensava, será que se limitar, falar assim, não pode mais consumir esses outros tipos de espécies, né? Só a carne bovina, a carne suína e o frango e o peixe, né? Enfim, se as pessoas iam começar a ter uma outra perspectiva para essa questão do consumo. Mas depois, analisando melhor, eu percebi que não, acho que as pessoas só vão ter consciência mesmo com as pessoas levantando a bandeira mesmo do veganismo e demonstrando, né, como que é feito o tratamento em granjas, em abatedouros, esses tipos. Porque eu falo isso porque há muito tempo, quando eu fazia curso técnico, a gente assistiu um documentário que ele explicava, né, como é que era feita a questão, e daí todo mundo ficou, né, sensibilizado de ver como era feito o tratamento nas granjas, nos abatedouros. Então, eu vejo assim que as pessoas, eu acredito, né, pensando melhor e revendo assim como é que está a situação mesmo da sociedade, que acho que só vai chamar atenção mesmo demonstrando a realidade dura, né, que é a situação que os animais são tratados mesmo, né? Sim, concordo com você. Eu penso que aquela estratégia de, por exemplo, limitar a exploração só sobre certas espécies de animais, talvez em curto prazo se conseguisse algum benefício para aqueles animais, mas em longo prazo, se levar em conta o longo prazo, aquele tipo de estratégia é muito pior, né? Porque a imensa maioria dos animais explorados não são aqueles, né? E parece que todas as razões que a gente tem contra causar sofrimento e morte a certos tipos de animais implicam que a gente teria as mesmas razões para evitar o sofrimento e morte de outros, né? Porque
lembrando que essas razões não dependem da espécie, né, que alguém pertence, e sim depende do sofrimento ser uma experiência negativa, de a morte ser prejudicial para aquele ser, e por aí vai, né? Então, acho que sim, acho que a estratégia que tem o potencial de fazer a maior diferença, levando em conta o longo prazo, é discutir isso com a seriedade da questão ética que é, né? Vamos pegar um paralelo, por exemplo, com a escravidão humana, né? A escravidão humana assim foi abolida teoricamente assim lá no final do século XIX, mas imagine se muito antes, se desde a antiguidade várias pessoas tivessem reivindicado que aquilo era injusto. Provavelmente, talvez tivesse sido abolida antes, né? Então, tem um princípio em teorias de decisões racionais que é baseado nessa ideia de que o quanto antes se começa a defender uma certa ideia, então antes ela vai apresentar resultados. Então parece que a gente então não tem razões para adiar defender esses argumentos e mostrar o problema todo com as práticas especistas, esperando que isso vai ter um melhor resultado. Não, o melhor resultado é falar dessas questões, promover esse debate o quanto antes. Se alguém quiser comentar mais. Não sei se a Natália vai querer finalizar, ela já finalizou. Não, se eu deixar, eu vou falar mais coisa. Não, é porque daí, puxando para isso, né, eu já imagino, porque quando a gente fala de meio ambiente mesmo, essa questão dos animais entram em questão, mas não pela crueldade dos animais, né? A gente fala assim, a questão da criação, né, da produção de carne bovina, suína, ela causa um impacto muito grande no meio ambiente, né? Mas daí é uma outra questão, eles utilizam a questão eu esqueci o nome que fala da criação de animais, enfim, para criar gado, que tem efeito estufa, poluentes, etc. Mas daí eles puxam para um outro viés, fala sobre os animais, né, que o consumo de carne causa problemas ambientais, mas não traz a questão da crueldade, né? Porque eu vejo como duas coisas diferentes, que a criação dos animais impacta no meio ambiente, só que a discussão também tem que frisar na questão própria da matança, da crueldade com os animais, né? Muitas pessoas falam assim, mas o boi, ele, sei lá, ele leva um tiro na cabeça. Tá, mas olhando do ponto de vista de sofrimento, da crueldade, não deixa de ser cruel se ele levou um tiro na cabeça ou se ele morreu asfixiado, envenenado, né? Sim, penso que, por exemplo, essa ênfase na questão do impacto ambiental, da matança de animais, ela só existe porque a sociedade é muito especista, né? Porque, digamos, se algo similar fosse feito com humanos, ninguém diria que o erro principal está no impacto ambiental, né? Vamos supor que tivesse uma matança de trilhões de humanos e alguém dissesse, olha, o principal problema com isso é porque causa um impacto ambiental. Acho que quase ninguém concordaria com isso, né? Então, sim, penso que e concordo com aquela outra parte que você disse, que independentemente de a morte ser feita com asfixia ou com tiro, é claro que certos tipos de morte agravam o dano da morte por causa do sofrimento, mas mesmo uma morte indolor não deixa de ser um dano grave, né? Claro que isso já é amplamente reconhecido para humanos, né? Você matar alguém dando uma anestesia continua sendo um assassinato, né? Alguém que não quer morrer. Ok, não sei se alguém quer comentar mais, ou se a Natália quer comentar. Tem outra pergunta no chat, né? Tem uma pergunta no chat. Não sei se você quer ler ou quer que eu leia. O que você prefere? Stephanie, se puderes ler, pode ser? Só para não ficar só eu falando. Em resumo, ele perguntou, o doutor Oswaldo perguntou qual é o caminho que a gente pode tomar para que as pessoas se conscientizem disso, né? Aí ele comenta, o caminho seria uma educação nos primeiros anos de vida, no ensino fundamental.
como incentivar essa visão, essa educação, né, esses argumentos da ética animalista. Tá, antes, eu queria agradecer, obrigado à Natália pelas colocações, tá? Muito obrigado. Obrigado ao Oswaldo também pela questão, muito importante. Então, eu penso que em todos esses níveis de ensino, é importante abordar essa questão, é claro, adequando a didática à idade de quem está recebendo a informação, né? E não só nas escolas, penso que isso deveria ser mais falado na sociedade em geral, né? Mas, por exemplo, em relação ao material didático para escolas, eu gosto sempre de indicar um livro que é dos mais interessantes que eu já li sobre, não só sobre ética animal, é um livro de introdução à filosofia em geral, que é feito para adolescentes. Quem me mostrou esse livro foi um colega meu, Maurício Varallo, que é diretor da ONG Olhar Animal, porque eu acho que os sobrinhos dele, quando estavam na 6ª série, eu acho, do ensino fundamental, eles usaram esse livro, na 6ª ou na 7ª série, se não me engano. E, então, é um livro muito interessante, chama Arquivos Filosóficos, do Stephen Law, não sei se alguém aqui conhece, é um livro interessante porque ele é um livro de introdução à filosofia. Então, eu vou dar esse exemplo desse livro, só se alguém, para alguém ficar, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada, porque eu acho que é uma maneira muito interessante de abordar questões que são controversas, que são complexas, mas de uma maneira muito didática e muito até divertida. Isso, esse mesmo. Depois, se alguém quiser, posso passar o link lá com mais detalhes desse livro. Então, acho que é fácil de encontrar ele na internet também. Então, o que é interessante nesse livro é que cada capítulo é um tema central da filosofia. Então, tem um capítulo sobre filosofia da mente, um sobre filosofia da religião, outro sobre teorias da identidade pessoal, tem um sobre metaética, e o primeiro capítulo é sobre ética animal. O capítulo é Devo Comer Carne? E o mais legal desse livro é que assim, ele apresenta tudo em forma de historinha. Cada capítulo é uma historinha. E nesse primeiro capítulo, começa assim com um explorador que ele se perde no meio da selva e ele é capturado por canibais. Aí os canibais dizem, a gente vai te jantar hoje. E aí ele fala, não façam isso é muito errado, eu sou um humano. Tal. E aí eles olham, vamos ver o que tem na tua mochila. Não tem um sanduíche aqui, os canibais falam, né? De que é? Aí ele fala, isso aqui é de um animal, é de um porco e tal. Aí ele fala, tá, mas qual é a diferença? E no restante do capítulo, o explorador tenta dar algumas diferenças, ele dá vários daqueles argumentos que eu listei ali, do potencial, do grupo, das capacidades, etc. E os canibais vão refutando o argumento dele. Depois a história muda para outro cenário, onde tem 3 pessoas numa lanchonete, uma pessoa está comendo um hambúrguer vegetariano, a outra está comendo um hambúrguer de animal, né? E o filósofo está lá escutando as 2 moças debaterem, né? E elas dão os principais argumentos. O que eu acho mais interessante é que, além de ser uma historinha divertida, assim, de ser feita em forma de diálogo, tem muitos desenhos também, e os desenhos são muito engraçados, assim, da maneira que ele ilustra os argumentos e tal. Então, é um tipo de trabalho interessante para ver como esses temas que são complexos na filosofia podem ser abordados de uma maneira muito simples, que não deixa de abordar com profundidade, mas que pode ser entendível lá por crianças de 12, 11, 12 anos. Né? Então, acho que é um tipo de trabalho interessante, e acho que, respondendo à pergunta do Oswaldo, né, acho que, adaptando a linguagem, seria importante trabalhar com isso no ensino fundamental, no ensino médio, nos cursos de graduação, pós-graduação, em diferentes áreas, e talvez adaptando o que esse assunto tem a ver com um assunto mais específico daquela área. Por exemplo, vocês são profissionais da área do direito, se eu tivesse um conhecimento mais aprofundado de direitos legais, a gente poderia falar mais disso. Eu sou leigo nesse assunto, eu sei muito pouco, né, mas seria uma forma de tornar mais interessante o conteúdo para quem é da área. Por exemplo, quando a gente dá palestras para os cursos de biologia, a gente tende a focar mais naquela última parte dos animais na natureza e o que poderia ser feito com os conhecimentos da biologia para ajudar esses animais. Então, acho que agora que eu vi que o Oswaldo está no canto esquerdo aqui da tela, obrigado pela pergunta.
Eu pensei que não estava aparecendo a câmera. Tá, não sei se queres comentar alguma coisa mais no chat. O teu microfone não está funcionando, né? Bom, eu não sei se a Natália também vai querer complementar com mais alguma coisa, se ela está satisfeita. A gente acabou atropelando ali, né, para perguntar ao do Oswaldo também pelo avanço da hora ali, a gente acabou se atropelando. Não sei se ela quer fazer mais alguma complementação, a Paula, Não, a Aline. tá tudo certo. Então tá. As minhas dúvidas foram mais ou menos no sentido da Natália também, eu fiquei meio assim nessa questão, né, do especismo, né, que você havia comentado, e quais os argumentos que as pessoas geralmente utilizam para justificar o injustificável, né, digamos assim. Mas acredito que seria basicamente isso. Se você pudesse comentar assim por último, qual que é a tua expectativa, né, daqui para o futuro, o que você acha que pode mudar, o que não, que realmente não vai dar certo, né? O que você acha, qual que é o teu pensamento hoje em dia a respeito disso, né? A respeito desse especismo mesmo, se pode mudar, se você acha que muda, mas não muda tanto, o que você pensa sobre isso hoje? Certo. Obrigado, Stephanie, pela pergunta, e acho muito importante que tu tenhas mencionado essa questão do futuro, porque é uma das nossas preocupações principais lá na ética animal, na organização que eu participo, porque o futuro vai durar muito tempo ainda e a gente pode influenciar esse futuro agora, né, de acordo com o tipo de visão de mundo que a gente difunde. Isso tem um impacto de longo prazo muito maior do que qualquer outra coisa que a gente pode fazer agora concreta, né? Então, eu penso que o quanto a gente vai conseguir mudar isso depende muito do esforço que a gente faz agora, né? De que tipos de estratégias a gente adota agora que vai conseguir chegar em mais pessoas e nos tipos de pessoas que teriam o conhecimento adequado para fazer uma diferença mais impactante, né? Então, por exemplo, é muito importante a gente influenciar profissionais de todas as áreas que são relacionadas a esse tema, né? Vocês são da área do direito, são um tipo de profissional que pode fazer uma grande diferença no tipo de casos de projetos de lei, por exemplo, e petições e etc., nesse sentido, né? Por exemplo, profissionais da área da biologia ou da ciência do bem-estar animal, ou pessoas que são formadores de opiniões, nesse sentido, né? Eu acho que a participação as informações chegarem nessas pessoas é muito importante. E, em termos mais concretos, eu penso que o que é mais importante, acho que são 4 coisas. A primeira é que as pessoas tenham uma compreensão desses argumentos básicos que eu apresentei hoje, não só esses, mas assim, acho que esses são o ponto central, porque acho que um dos problemas no ativismo da causa animal é que boa parte dos ativistas não conhece esses argumentos e acaba dando outros argumentos que eles, em longo prazo, talvez sejam contraproducentes, ou mesmo que não sejam, eles não são os mais eficientes, não são os que tocam no ponto X da questão. Então, acho que um primeiro passo importante é fazer com que as pessoas entendam realmente o que é o especismo, quais os principais argumentos contra o especismo, quais as principais defesas do especismo e o que tem de problemático com esses argumentos. Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é distinguir bem quais são as diferenças entre a consideração pelos animais enquanto indivíduos e o que o ambientalismo propõe, né? Porque, por exemplo, a visão ambientalista, como ela é uma visão que não implica que as pessoas mudem suas práticas, né? Por exemplo, não implica deixar de consumir os animais, é muito mais fácil as pessoas aceitarem uma visão ambientalista, né? A visão ambientalista é muito mais difundida do que a consideração pelos animais enquanto indivíduos, e é por isso, por exemplo, que os programas de governo de cada país que lidam com animais selvagens são pautados pelos valores ambientalistas. E isso, infelizmente, gera uma grande quantidade de mortes de animais. Por exemplo, né, tem programas de exploração animal, desde que seja sustentável, tem matanças de animais só porque eles não pertencem à espécie nativa de cada local, por exemplo. E por exemplo, os ambientalistas promovem, então,
a chacina em massa daqueles animais para preservar uma flor que é rara, por exemplo, que os animais precisariam comer aquela flor. Tem vários programas ambientalistas de experimentação animal, que envolvem matanças de animais das formas mais dolorosas possíveis para testar o impacto de produtos químicos no meio ambiente, mesmo quando já tem alternativas a esses testes, e mesmo quando já se tem informação sobre esses testes. Tem um texto no site lá da Ética Animal, que chama Experimentação Animal para Fins Ambientalistas, que mostra detalhes, assim. E esse texto ele foi feito não com informações, com investigações nossas, mas com informações dos boletins das próprias organizações ambientalistas defendendo esse tipo de prática. Né? Então, assim, são duas visões de mundo muito distintas, né? E acho importante que os ativistas tenham clareza de que são princípios distintos, que, como eu disse, em certos casos podem ser compatíveis, mas em muitos casos não. E, por isso, os programas que atualmente lidam com animais selvagens são baseados em visões ambientalistas que só consideram espécies ou ecossistemas, e os animais são meras peças dessas estruturas, e é importante mudar também a visão dos profissionais, por exemplo, que lidam com ecologia e biologia, para mostrar que, olha, existe outro tipo de visão que poderia ser adotada, e os conhecimentos dessas áreas poderiam ser usados não para causar sofrimento e morte aos animais, mas para ajudar os animais. Um terceiro ponto que eu acho importante é levar em conta essa preocupação com o futuro na hora de decidir que problemas priorizar e que estratégias adotar. Naquele curso em vídeo que a gente produziu na Ética Animal, a última parte é só sobre isso, sobre as estratégias e a importância do futuro. Temos um texto lá no site também, depois se alguém se interessar eu posso passar. De repente eu passo para a Stephanie e depois passo o link para o grupo, né? Então, existe, na ética em geral, até poucos anos atrás, esse problema do futuro era negligenciado, mas nos últimos 5, 10 anos, tem havido uma preocupação crescente com isso, e acho muito importante, que na ética aplicada a gente chama do problema dos riscos S. Eu não sei se vocês conhecem essa temática, mas o problema dos riscos S é o seguinte: riscos S é uma abreviatura para riscos de sofrimento, tá? O que se percebeu? Que na história do mundo, toda vez que se criou uma nova tecnologia e os detentores dessa nova tecnologia não tinham consideração por quem seria afetado por essa tecnologia, geralmente isso gerou grandes quantidades de sofrimento e de morte. Por exemplo, se a gente for ver ao longo da história, um exemplo são o desenvolvimento das tecnologias de armamento, né, de tecnologia bélica, né, que causou muitas mortes de humanos e de não humanos. Mas, por exemplo, o surgimento das granjas industriais foi outro, né, que maximizou a quantidade de sofrimento e de mortes. Né? Então, os riscos S são riscos de novas tecnologias futuras surgirem e maximizarem o sofrimento e as mortes de uma maneira ainda muito, muito mais terrível, em dimensões amplamente maiores, do que já acontece agora. Então, daí a importância da gente divulgar uma preocupação pelo futuro, porque alguns desses cenários futuros é possível que não ocorra, ou é possível que ocorra em menores dimensões, mas isso vai depender do quanto a gente divulga agora essa preocupação com o futuro. Porque, ainda que alguns desses cenários, a probabilidade deles ocorrerem não é lá muito certa, possível que não ocorra, mas se ocorrer vai ser terrível. E por isso a gente tem razões para se preocupar com isso. Vou dar alguns exemplos práticos. A gente viu que, daquelas estatísticas que eu divulguei, a quantidade de mortes dos animais aquáticos é imensamente maior, muito pelo fato deles serem animais menores. Né? Para fazer, por exemplo, a pessoa mata um boi, vai gerar uma quantidade determinada de carne. Para a pessoa ter o equivalente de carne matando, por exemplo, peixes ou camarões, que é muito menor, vai gerar uma quantidade imensamente maior para uma quantidade gigantescamente maior de indivíduos. Né? Não estou dizendo que, por isso, está justificado matar um boi. Não, pelo contrário. Mas estou querendo dizer que, em termos da quantidade de indivíduos prejudicados, quanto menor o animal, mais indivíduos vão sofrer e mais vão morrer. E o que acontece? Por exemplo, nessa semana, foi aprovado na União Europeia o consumo de insetos. Né? Insetos são o tipo de animal menor que tem. Então, imagina o quanto disso vai gerar de sofrimento e de morte.
É claro que existe uma discussão, por exemplo, nas teorias da mente, se os insetos são sencientes ou não. É possível que alguns não sejam, mas existem estudos e fortes razões para se pensar que boa parte deles são. Né? Por exemplo, pelo menos os insetos que têm um sistema nervoso centralizado com o cérebro. Né? Por exemplo, abelhas, formigas, moscas, tem vários estudos mostrando que temos fortes razões para pensar que esses animais são tão sencientes quanto são alguns vertebrados, por exemplo, os peixes. Né? Então, e os insetos são uma quantidade tão gigantesca de indivíduos que mesmo que, sei lá, 1% deles fossem cientes, ou 0,1, sei lá, já é muito mais do que todos os outros juntos. Então, isso é um risco S, né, um exemplo, que é começar o consumo de insetos. Tá? Outro exemplo de risco S seria, por exemplo, as pessoas não levarem em conta o sofrimento dos animais que decorre de causas naturais. Isso eu penso ser muito preocupante. Eu, pessoalmente, eu penso que isso é tão preocupante que eu decidi fazer disso o tema da minha pesquisa de doutorado. O doutorado eu fiz de 2014 até 2018, mas eu comecei a pesquisar isso em 2009, porque isso me chamou muita atenção pela quantidade de animais que nasce só para sofrer e nada mais na natureza. Como eu tinha explicado, isso ocorre principalmente porque a imensa maioria das espécies de animais se reproduz tendo uma quantidade gigantesca de filhotes, né? E a imensa maioria desses animais vai nascer só para morrer de fome e nada mais. Vamos dar os exemplos das tartaruguinhas, né? Nasce ali milhares numa ninhada só, e a imensa maioria delas, claro que tem programas de ajuda agora, né? Mas por razões ambientalistas, mas acaba ajudando também os animais, mas a imensa maioria deles na natureza vai morrer logo pouco depois de nascer só por conta do calor do sol ou de fome. Né? Então, eu não tinha inicialmente a dimensão desse sofrimento, mas é gigantescamente maior do que a exploração animal. Então, parece que poderia ser pesquisado muito o que coisas que talvez o impedimento não seja tão tecnológico de diminuir essa quantidade de sofrimento e de mortes, mas seja mais ideológico, porque as pessoas acham que os animais não humanos não importam, ou acham, por exemplo, que como não são os humanos que estão prejudicando, então a gente não deveria se importar com isso. Parece que às vezes as pessoas se importam mais com uma espécie de pureza pessoal do que em realmente tentar ajudar os animais. Isso acho que é preocupante no ativismo de defesa animal. Então, por exemplo, tem coisas que diminuiriam significativamente esse sofrimento, que já são feitas por razões ambientalistas ou antropocêntricas, que poderiam ser feitas em maior escala pelo bem dos animais. Por exemplo, um exemplo é a vacinação contra a raiva, né? Tem certas doenças que já foram quase erradicadas na humanidade, mas que são ainda muito predominantes nos animais selvagens. A raiva é uma delas, a peste negra é outra, a tuberculose é outra. Para todos esses casos, já se vacina os animais selvagens há muitas décadas, desde a década de 70, pelo menos, ou até antes, se eu não me engano. Só que isso é feito por razões antropocêntricas, né? O pessoal quer prevenir que os humanos sejam contaminados, né? Ou por razões ambientalistas para preservar a espécie, mas poderia ser feito pelo bem dos animais. Falta um minuto, né, para acabar ali. Queres criar outro link para a gente continuar? Eu não sei se você vai querer continuar falando, ou se alguém tem mais perguntas, porque daí... Se vocês tiverem mais perguntas, posso ficar mais uns 15 minutos. Eu, particularmente, não tenho mais perguntas. Então, por mim, poderíamos encerrar nessa reunião mesmo. Se alguém quiser, Tá bom. complementar. Eu agradeço desde já o convite, muito feliz com a participação e interesse de vocês, tá? Muito obrigado, Stephanie, pelo convite, foi um prazer. Imagina, será sempre bem-vindo aqui no nosso grupo Sim, PD. toda vez que quiserem, estamos aí. Perfeito, muito obrigada, foi muito produtivo hoje, acrescentou bastante no nosso conhecimento. E estamos à disposição também, quando quiser.